Alegria para a gente poder cultuar e adorar ao Senhor nesse friozinho que eu acho que vai aumentar. Tá vindo, deve vir uma frente fria lá do sul, né? Lá já está bastante frio já. Queridos, ah, obrigado. O texto que a gente vai meditar em 1 Coríntios, capítulo 4, se você quiser abrir lá, tá? Eu abro aqui também. Queridos irmãos, durante muito tempo eu me preocupei bastante com a pesquisa de popularidade. Eu queria saber se eu agradava as pessoas ou não estava agradando. Me preocupava com o sorriso, me preocupava com o semblante feio, fechado. Durante muito tempo, eu quis ser legal com as pessoas, né? Ser aquela pessoa que vai ser bacana, vai ser o cara descolado, o cara que todo mundo gosta, se diverte, gosta de estar perto, né? E com o tempo foi passando, eu fui entendendo de Deus que isso a gente acaba caindo em algumas armadilhas. O livro de Provérbios, capítulo, capítulo 29, versículo 25, diz assim, ó, quem teme aos homens cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Vamos ler juntos? Quem teme aos homens cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Quando eu me deparei com esse versículo, eu comecei a lembrar de todas as armadilhas que eu já havia caído, por aquelas circunstâncias onde a gente diz sim e deveria dizer não. Por alguma razão, puxa, eu não quero fazer isso. Ou não devo fazer isso. Mas, eu não quero entristecer a pessoa. Aí eu acabo falando, né? Ou algumas situações que eu deveria falar sim, mas ficava constrangido e acabava dizendo não. Nessa semana, por exemplo, eu conversei com alguém e eu falei, vou falar algumas coisas que não são tão legais, mas eu não estou preocupado em ser legal, estou preocupado em ser útil na sua vida, então eu vou falar isso. Então, se você sair daqui e não gostou, beleza, para mim não tem problema. Né? A gente vai aprendendo a lidar com essas situações. Ontem eu preguei numa igreja, eu acho que tinha 130 pessoas lá, mais ou menos, era um encontro de casais, foi um tempo muito bacana, muito legal. E eu sei que tudo aquilo que foi dito, né, obviamente firmado na palavra do Senhor, tudo aquilo que foi dito, algumas pessoas gostaram, mas tem pessoas que não gostaram. E tranquilo, né? O importante é que a gente dê o recado de Deus. Né? Então, conforme eu mencionei antes, eu estava preocupado, se você está com um semblante mais sério, mais preocupado com alguma coisa, às vezes é um outro problema da sua vida, nem é comigo. Eu estava preocupado demais com essa pesquisa de popularidade, se as pessoas vão gostar ou não, e eu não sei se você passa por isso, se você quer fazer essa pesquisa, se você vai ganhar estrelinha ou não, se você vai ganhar like ou não, postou alguma coisa lá na internet, se as pessoas vão curtir, vão compartilhar. Eu quero perguntar para você como que você lida com essa pesquisa de popularidade. Como que você lida quando alguém te critica, quando alguém não gosta do que você faz, não gosta da sua ideia? Como que você lida com isso? Como que você lida com os elogios? Quando alguém está te aplaudindo, te reconhecendo, né? Como é que você lida com essa situação? Nós estamos numa série de mensagens sobre como lidar com situações difíceis. E o texto de hoje vai nos ajudar a como lidar com avaliações humanas. Aquilo que as pessoas vão falar de nós, vão falar sobre nós. Muito obrigado. Então, o que as pessoas vão falar de nós? No livro lá de 1 Coríntios, capítulo 4, o apóstolo Paulo falará sobre isso. Né? Veja o que diz. Vamos ler de novo o texto. 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 1 a 5. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam o quê? Fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, embora em nada minha consciência me acuse. Nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nesta ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Como que a gente pode resumir esse texto? Nós podemos resumir esse texto com essa frase.
as avaliações humanas, elas são insuficientes para estabelecer o valor do indivíduo. Leia junto comigo. As avaliações humanas são insuficientes para estabelecer o valor do indivíduo. Não importa o que as pessoas estão falando de nós, isso não está relacionado a quem somos, em quem estamos e aquilo que nós estamos fazendo. Quando o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Corinto, ele escreve isso e ele menciona sobre isso porque a igreja ela estava muito inclinada a ouvir a avaliação humana. Ela estava muito inclinada a ouvir o que o mundo estava falando. Ela estava inclinada em ouvir essas vozes, a opinião das pessoas. Ela queria ser talvez uma igreja legal. Lá no sul a gente usa uma palavra lá, não sei quantos conhecem essa palavra, balaqueira. Alguém conhece essa palavra aí? Já ouviu falar? Essa palavra balaqueira é aquela pessoa que ela é cheia de enfeite, ela é aquela pessoa que ela chega, todo mundo percebeu, ela sempre está na moda, sempre tem uma coisa diferente. Ela chegou, todo mundo reparou. É alguém balaqueiro, né? Aquele jogador que vai lá e mete na meia, faz aqui. Vamos, cara, joga bola, né? Tem aquele jogador raiz, não tem aquele cara que vai lá e faz o que tem que fazer. E tem aquele jogador lá balaqueiro que ele chamou a atenção. É isso. A igreja de Corinto queria ser uma igreja balaqueira. Ela queria ter essa atenção aí do mundo. Os valores do mundo, então, estavam entrando na igreja e essa igreja estava parando de ouvir a vontade de Deus. E aí o apóstolo Paulo escreve sobre isso. Então ele vai mostrar para a igreja que as avaliações humanas são insuficientes para estabelecer o valor de um indivíduo. E aí nós vamos dividir essa mensagem em três partes. Quem somos, o que devemos fazer e o que Deus fará. Quem somos, o que devemos fazer e o que Deus fará. Em primeiro lugar, nós encontramos aqui já no início do versículo 1, portanto, que todos nos considerem como servos de Deus. Todos nos considerem como servos de Deus. Quem somos? Servos de Deus. A palavra, na revista atualizada, algumas versões, vai estar aí a palavra ministro, certo? Tem aí na sua versão a palavra ministro, que todos considerem como ministro. Olha que interessante, para nós brasileiros, ministro representa o primeiro escalão do governo, aquelas pessoas que têm o poder na mão, aquelas pessoas que vão tomar decisões. Mas, na época em que foi escrito, essa palavra ministro aqui, essa ideia de servo aqui, é totalmente diferente do que está na nossa cabeça. Quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente tem que entender quem escreveu, para quem escreveu. E aí a gente vai trazer uma aplicação para nós. Se a gente lê assim, ó, que todos nos considerem ministros. Ah, sou ministro da Justiça, ministro da Segurança, ministro da Saúde, sou ministro da Educação. Né, que todos me considerem, sou bonzão. Não é isso que Paulo está falando. Quando foi escrito, essa palavra aqui que foi usada é uma ideia totalmente diferente disso. Olha que interessante. Era a classe mais baixa que havia na época. Os mais simples. O termo traduzido por ministro significa literalmente remador. E todos os considerem remadores. Por que remadores? Né? Qual que é essa ideia aí? Que está se referindo aos escravos que remavam nas galeras romanas. E todos os considerem, por isso que a NVI e a NVT traduz essa palavra como servo. Que todos os considerem a classe mais baixa, aquela pessoa mais simples, aquela pessoa mais humilde. Então, que todos nos considerem como servos de Cristo Jesus. É isso que nós somos. Nós somos servos de Cristo Jesus. Ainda no versículo 1, ele vai trazer uma outra ideia. Além de servos de Cristo, nós somos também o quê? Encarregados desses, encarregados dos mistérios de Deus, ou administradores dos mistérios de Deus. A ideia aqui é que nós somos mordomos, nós somos dispenseiros, ou seja, servos que cuidam dos negócios que não são nossos. Que todos nos considerem mordomos, dispenseiros, administradores dos negócios do Senhor. Nós cuidamos daquilo que não é nosso. Eu já usei esse exemplo várias vezes. Quando alguém pega e fala assim, né, na sua casa, meu brinquedo, né, a minha calça, o meu copo. Não, nós não temos absolutamente nada. Tudo que nós temos pertence a quem? A Jesus Cristo. Nós somos apenas administradores. E eu já falei para os irmãos, infelizmente, a gente foi aprendendo isso muito tarde na vida. A gente deveria ter aprendido isso quando era criança. É o meu brinquedo, eu não vou dividir. Ah, bom. Não, eu não quero dividir. Então, dá isso, brinquedo, destinado.
daqui esse brinquedo, não, agora você vai dar para a criança. Agora você vai para casa sem esse brinquedo, porque isso aqui não é seu. Aí deixa a outra criança ir com o brinquedo embora. Vê se na próxima vez que o filho vai fazer isso, não dá. Vê se na próxima. Ele vai aprender agora a dividir. Ele vai aprender que não é dele. Está com ele. Ele deve cuidar, deve administrar, mas não é dele. Tudo que nós temos é do Senhor. Aí quando a gente chegar na vida adulta, a gente vai lidar melhor. A gente vai lidar melhor com o quê? Com o carro, com a casa, com os relacionamentos, com os nossos bens, porque não são nossos, são do Senhor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mordomo, ele apenas cuida daquilo que não é dele. Ele apenas administra aquilo que não é dele. Então, como mordomos, nós entregamos algo que não é nosso. E aí o apóstolo Paulo está falando para a igreja que todos nos considerem como mordomos, administradores, e olha, eu só estou entregando para vocês, eu só estou compartilhando com vocês a palavra de Deus, não é a minha palavra, é a palavra de Deus. O alimento já foi preparado por quem? Por Deus. Eu só estou agora entregando. Ah, não, mas eu não gosto disso, não gosto daquilo, não tem problema. Eu só estou entregando aquilo que não é meu. Que todos nos considerem, então, como administradores, como mordomos, como pastores, como evangelistas, discipuladores, professores. A gente não decide o que a gente vai entregar. A gente entrega aquilo que já foi preparado. Por isso que eu abro a Bíblia, quando a gente está pregando, abre a Bíblia, lê aí o texto, acompanha aí, está aí mesmo essa palavra, né? Atos capítulo 17, versículo 14, fala que nós devemos ser vereanos, examinar as escrituras para ver se é assim mesmo. Abrir é isso mesmo que Deus estava querendo falar ou é uma ideia minha? Ou é uma ideia da minha cabeça? Não, nós estamos entregando aquilo que não é nosso, que é do Senhor. Nós entregamos aquilo que o Senhor providenciou, porque nós somos servos dele. Então, quando as pessoas olharem para nós, que elas saibam que nós estamos envolvidos com os negócios de Deus, com o reino de Deus, não com a nossa própria vontade. E nós estamos aqui para explicar isso para as pessoas. Que Deus é o Criador, que a nossa vida é dele, que a nossa vida só faz sentido vivendo para Deus. Vou te dar um exemplo. A palavra aqui, ela diz o seguinte, que todos nos considerem encarregados dos mistérios de Deus. Tem essa palavra aí, não tem? Mistérios de Deus. O que são os mistérios de Deus? É aquilo que a sabedoria humana não consegue explicar. A sabedoria humana não consegue explicar. Vou te dar um exemplo. A psicologia, ela pode explicar, pode mostrar o comportamento de uma pessoa. Ela está fazendo isso a partir dessa idade, aconteceu isso na vida dela, talvez é por isso que ela está reagindo, mas ela não consegue explicar o porquê. Ela explica o como, mas ela não consegue explicar o porquê aquilo dali está acontecendo. Porque o porquê está acontecendo é o que Deus revelou para nós falar. Nós fomos criados por Deus, o pecado entrou no mundo, afetou a nossa vida, afetou os nossos relacionamentos, afetou a natureza. Como que nós vamos ser resgatados, transformados, redimidos, reconsertados através de Cristo Jesus? Quem que faz essa obra em nós? É o Espírito Santo. E um dia nós encontraremos quem na eternidade? Jesus. Existe o céu, existe o inferno, existe o Salvador, existem pecadores que precisam ser transformados. Isso tudo, por exemplo, a psicologia não tem essas informações. Essa sabedoria de Deus está onde? Está aqui na palavra. Por mais que o ser humano tente, ele não vai encontrar isso se ele não se submeter e falar, Deus, não seja feita a minha vontade, mas a sua. O que o Senhor está dizendo sobre a minha vida? Sobre a culpa, sobre o medo, sobre a ansiedade, sobre a depressão. O que o Senhor está falando sobre isso? Eu quero entender isso na palavra. Então, que todos nos considerem como encarregados, aqueles que estão entregando os mistérios de Deus e explicando isso para as pessoas, esse alimento que está vendo que já foi preparado por Deus. Deus, como é que o Senhor quer que seja a educação dos meus filhos? Vá para a Bíblia, meu irmão. Abra a Bíblia e pergunta para Deus. Deus, como que vai ser meu relacionamento? Como que vai ser meu namoro, meu noivado, meu casamento? Como que eu vou lidar com o meu passado? Como que eu vou lidar com o meu marido que não obedece a palavra? Como que eu vou lidar na época de solteiro, na época de viúvo? Como que eu vou encontrar isso? Vá para a Bíblia. A Bíblia tem todas as respostas, amém? A Bíblia tem todas as respostas que nós precisamos para a vida e para a piedade. A Bíblia não vai falar como que esse piano aqui vai ser consertado. Não é esse o propósito da Bíblia.
A Bíblia vai falar como que nós vamos ser consertados, como que nós vamos ser corrigidos. Então, que todos nos considerem como mensageiros, escravos, servos, ministros que estão compartilhando a sabedoria de Deus nesse mundo. E aí, meus irmãos, muitas pessoas não vão entender, porque as pessoas vão achar que a gente é o quê? Tudo doido. Ah, essa ideia é doida, irmão. Ah, isso aí, por quê? Porque o mundo fala algo diferente do que nós falamos. Por exemplo, o que o mundo fala para nós? O que importa é ser feliz, irmão. Se te dá felicidade, vai embora. E o que Jesus fala? O que Jesus diz? Aquele que quiser me acompanhar, me nega. Negar o que, Jesus? É negar os outros? Não, é você mesmo. Nega sua vontade, nega o seu desejo, nega o seu pensamento, nega o seu plano, tome a sua cruz diariamente e Jesus, isso é muito pesado. Ô Jesus, eu estou afim de te seguir, mas qual o seu padrão para te seguir? Ah, o meu padrão é elevado. O meu padrão é se você olhar para uma mulher com desejo impuro, você já adulterou com ela. Não, eu não nem fui para a cama com ela. Não, se você olhar e desejou, é como se eu já tivesse ido. Ah, mas esse padrão é elevado, né, Jesus? O que mais, Jesus, para te seguir? Se você olhar para o teu irmão e ficar com raiva dele, com ódio dele, é como se você tivesse matado ele. Não, mas eu nunca matei ninguém. Mas a ira é considerado como assassinato. Se você olhar de raiva, hoje o seu padrão é muito elevado. Sim, quer me acompanhar? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Aí, de repente, você começa a seguir Jesus. As pessoas que estão ao seu redor falam, você é doido mesmo, cara. Não tem como, isso não faz sentido. Não faz. Para o mundo não faz. É por isso que o mundo nos considera como loucos. Eles não conseguem chegar nesse entendimento porque é a Bíblia que vai trazer para nós. Então nós trabalhamos, nós lutamos, nós nos esforçamos não para nós mesmos, mas para Cristo. Irmãos, quem somos? Somos servos de Cristo e somos administradores dos mistérios de Deus. Repita aí comigo, quem nós somos? Somos servos de Cristo, somos administradores dos mistérios de Deus. Que todos nos considerem, fulano é um homem de Deus, fulano é uma mulher de Deus, fulano não está brincando de ser crente, fulano está aqui nesse mundo para seguir a Jesus. Se tem uma coisa que eu sei dele, que ele é um pecador, mas é um pecador que segue a quem? A Jesus. Vai tropeçando, porque perfeito ninguém é. Nenhum de nós é. A gente vai tropeçando, a gente cai, a gente pratica pecado, mas a gente já levanta, opa, deixa eu corrigir. Quem esconde seus pecados não prospera. Mas quem confessa e abandona contra misericórdia. E as pessoas olharem para ti, para mim na rua, falam assim, é um pecador, fez coisa errada, falou coisa errada, pensou coisa errada, fez isso, fez aquilo, mas tem uma coisa que essa pessoa ela não se contenta, um estado de pecado. Ela está sempre buscando agradar a quem? A Deus. Quem somos? Servos e administradores. E aí o texto vai continuar. Isso tudo no versículo 1, hein, irmão? E aí, o que nós devemos fazer? Versículo 2. O que se requer desses encarregados é que sejam o quê? Fiéis. O que se espera dessas pessoas é que sejam fiéis a Deus e a sua vocação. Então, um dos critérios de avaliação divina não é a popularidade. Um dos critérios da avaliação divina não é a popularidade, é o quê? A fidelidade. É se estamos sendo fiéis a Deus ou não. Pense no mordomo, o exemplo que nós vemos lá no versículo 1. Pense no mordomo. Pode acontecer que um mordomo, pensa no mordomo, tá? Você é mordomo de uma casa, né? É algo diferente para nós, né? Talvez o equivalente hoje seria talvez uma empregada que está cuidando lá da casa, né? Um administrador lá da casa, aquela pessoa que a empregada que cuida da casa tem mais informações da casa do que o dono, né? E às vezes o empregado até manda no dono, né? Fala, não é para fazer isso aí, né? É a pessoa que faz aquele outro. Então ela está cuidando, ela cuida da casa, está lá administrando e tal. E aí ela recebe uma ordem do seu chefe. Ela recebe uma ordem do dono da casa. Esse mordomo recebe uma ordem. E aí pensa comigo, vai ter momentos que para ser fiel à ordem que recebeu do dono, talvez a família não vai se agradar da instituição. Pegou a ideia? Não é para comer, sei lá, tem as crianças, não é para comer doce antes de dormir. E aí o mordomo fala, não está liberado o doce. Não, mas não sei o que. Não está liberado. A ordem é que não era para liberar. Então ele está sendo fiel à ordem que ele recebeu, mas ele está sendo impopular com a maioria das pessoas. Pegou a ideia?
porque ele está buscando ser fiel à instrução que ele recebeu. O que se espera, então, desses encarregados, o que se espera desses mordomos, é que eles sejam fiéis. Irmãos, o que Deus espera de nós aqui nesse mundo é que nós sejamos o quê? Fiéis. Os aconselhamentos, eu vivo falando, tem uma pessoa em especial, eu vivo falando para ela, Deus não te chamou para ser legal, Deus te chamou para ser santo. Honre ao Senhor, obedeça ao Senhor, seja fiel a Deus. Porque nós estamos aqui nesse mundo e a gente se preocupa com o que as pessoas vão achar, a gente acaba cedendo e acaba pecando junto. Não, Deus me chamou para ser fiel. Não, não vou fazer isso, não agrada a Deus, não glorifica a Deus. Então, cumpra a sua missão aqui nesse mundo. Gaste a sua energia focada em cumprir a sua missão aqui nesse mundo. Eu não tenho que gastar o nosso tempo, a nossa energia, os nossos recursos, as nossas habilidades para cumprir a missão que Deus nos deu. A gente vai se preocupar com a pesquisa de popularidade? Não vai. Se você está lá como atacante, né? O meu time ele é especialista em fazer a gente sofrer, misericórdia. Eu acho que ele até ganhou hoje, eu saí de casa e estava ganhando, mas tudo pode acontecer com o Grêmio, né? Então, pelo menos eu saí de casa estava ganhando lá do super poderoso Fluminense. E aí eu saí pelo menos estava ganhando. Depois, quando eu chegar, eu vou ver quanto que deu lá o resultado. Mas pensa numa agonia que aquele time nos dá, né? E aí tá lá, então pressão, a torcida está na zona de rebaixamento e tal. A missão do atacante, do volante, do zagueiro foi estabelecida pelo técnico. No último jogo do Grêmio, não tinha mais atacante. 3 atacantes, tudo doente. O que o técnico colocou? O técnico colocou um zagueiro, olha, presta atenção nisso, colocou um zagueiro como centroavante. Olha o ponto que chegou. E aí ele está lá. E aí se ele começa a ouvir a torcida, volta para a zaga, vai fazer isso, faz aquele outro, não, ele está em campo para cumprir uma missão. E quem deu essa missão para ele? O técnico. Não é a torcida. Pode ter 5 mil, 10 mil, 15 mil ou 100 mil pessoas vaiando ele. Eu estou aqui no campo, eu estou aqui para jogar. Para agradar a quem? Só o técnico. Se ele mandou eu sair da zaga e ser um centroavante agora, é aqui que eu vou ficar e é aqui que eu vou tentar fazer cabeceio e é aqui que eu vou ficar para o gol. Então, que todos nos considerem como esses administradores, esses servos de Deus. Então, quando a gente foca na nossa missão, irmãos, a gente fecha os nossos ouvidos para a opinião das pessoas. A torcida está aplaudindo, está lá, né? Ou está vaiando, não tem mais problema. Não tem mais problema, porque nós queremos agradar ao Senhor. E aí, qual que é a consequência? Em segundo lugar, olha o que ele diz no versículo 3 e versículo 4. Versículo 2, que todos o que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Aí o versículo 3 diz, pouco me importa, olha a consequência, gente, olha aí para o texto, veja aí, ó. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. Olha o apóstolo Paulo falando para a igreja. Foi duro aqui nas palavras? Imagina você falar para alguém assim, pô, não gostei do que você fez. Aí você virar para a pessoa, pouco me importa ser julgado por você. Não estou nem aí. Em português bem claro, né? Estou nem aí para o que você acha. Eu estou preocupado em agradar a... Como é que fala lá quando rompe a amizade lá? Né? Tem um negócio, não tem aí? Né? Então agora não estou mais amigo agora. Né? Vou embora. Aí a pessoa começa a falar mal de nós. Beleza, estou de mal contigo agora. Né? Estou de mal com você. E aí a pessoa começa a abandonar, não quer mais saber, começa a falar mal da gente, começa a dar indireta para nós na internet. Não é verdade? Bando de pecadores. Né? Aí fica esse textinho lá na internet, aí fica postando. Se é homem, já fala, rapaz, seja homem, rapaz. Honre aí o que Deus criou, rapaz. Fala na cara, qual que é o problema, o que está acontecendo? Aí fica de textinho, direitinho, não sei o que, lá. Não, rapaz, vamos lá, vamos conversar. Pelo menos a gente vai chegar naquela parte lá, a gente concorda que nós discordamos. Beleza, e cada um vai seguir a sua vida. Me deixa, irmão, me esquece. Pouco me importa. O apóstolo Paulo nem isso incomodava ele. Nem isso incomodava. O cara poderia falar lá, pode falar o que você quiser, pode colocar lá, pode marcar outras pessoas, pode compartilhar, pode escrever cartinha, faz o que vocês quiserem. O apóstolo Paulo fala assim, ó, pouco me importa ser julgado por vocês.
Então, o que nós devemos fazer? Nós não devemos nos preocupar com avaliações humanas. Olha o que Paulo diz lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Leia junto comigo. Se estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Se você vem para a igreja, se você faz parte, se você carrega uma Bíblia na mão, se você usa um adesivo de Jesus, se você mostra para as pessoas, fala, gente, pouco me importa ser avaliado por você. Se eu estivesse procurando agradar a você, eu não seria o quê? Servo de Jesus. Então, você sai com a Bíblia na mão, você mostra que Jesus estava na igreja mesmo, fiz devocional mesmo, né? Vou buscar a santidade mesmo, vou buscar agradar ao Senhor. Paulo não se perturbava quando era criticado. Incrível, quando eu vejo nesse texto aqui, que a crítica não afetava o apóstolo Paulo. A crítica não afetava ele. Você sai daqui e fala assim, Paulo, sua mensagem foi terrível. A gente às vezes tem uma frase que diz hoje em dia aí, né? Tá levando pro coração, né? Tem? Fulano levou pro coração, né? Cara, o apóstolo Paulo era blindado. Não, tranquilo, mano. Bem fácil, vai lá. Uma vez eu ouvi um professor isso, a gente só vai aprendendo com o tempo, gente. A gente só vai aprendendo apanhando, caindo naquelas armadilhas que a gente viu lá em Provérbios. Um professor meu, uma vez no seminário, que ele ajudava a aconselhar as pessoas, e aí alguém chegava para ele com um problemão, aí um dia a pessoa falou assim para ele, nossa, você nem vai conseguir dormir, né? Depois de todo esse problema aqui, né? Que eu compartilhei com você. Ele falou, vou dormir, tem final. Quando ele falou isso, eu falei, nossa, coração duro, cadê a compaixão, cadê o amor, né? Depois a gente vai aprendendo. Não, eu vou dormir mesmo, e estou em paz. E deita, e dorme. Salmos 13 e Salmo 4. Se você é alguém que se preocupa muito e afeta o seu sono, leia o Salmo 13 e o Salmo 4. O salmista fala assim, em paz e Deus. E logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. O salmista estava sendo caçado. E ele fala, eu deito e já fecho o olho. Não estou nem preocupado se o cara vai, eu vou acordar com uma faca no pescoço. Não tem problema. Eu durmo, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. E os nossos dias, conforme o irmão Eric falou, a gente não temos ainda perseguição. Né? A nosso máximo que a gente passa é uma humilhação. Mas perseguição a gente não tem isso. Aí a gente se preocupa com o que as pessoas estão achando de nós, o que elas estão falando de nós. O apóstolo Paulo está falando, gente, pouco não importa o que vocês acham. Nem eu me julgo, ele está falando, nem eu me julgo. Ele não era afetado se as pessoas zombavam dele. Irmãos, eu passei por esse processo, já compartilhei isso, foi o primeiro pecado que eu tratei na minha vida, que é o temor do homem. Irmão, de verdade, se a gente estivesse aqui, ó, e aí você tá aí, você vira para a pessoa do lado, dá uma risada assim, eu já ia pensar automaticamente, tá rindo de... O que eu falei? O que eu fiz? Aí a mente fica enlouquecendo com isso. Você imagina sendo criado com isso, adolescente, jovem, adulto, na época que você está procurando alguém para casar, está todo mundo fugindo de você, né? Vocês sabiam que na minha época as meninas brigavam por mim, sabia disso? Elas brigavam, gente. Fica contigo, não, fica contigo, né? Elas brigavam por causa de mim. Então você está desesperado lá e fala, não, não vai, alguém dava uma risada lá, você falava assim, cara, tá rindo de mim, não é possível. Isso é terrível, a gente vai caindo em armadilha. O apóstolo Paulo não pode vir, pode zombar, não tem problema. Nos nossos dias, terminou o culto, alguém sai para comer uma pizza, depois você vê a foto da pessoa, do grupo lá, né? Não me convidou. Você acha que o apóstolo Paulo se afetava com isso? E você, se afeta? Ai, queria estar junto lá, não me convidaram. Ó, né? Da próxima vez, ô irmão, vocês vão me convidar lá, eu quero ir junto essa vez aí, hein? Tô me oferecendo, tá, irmão? Então já sabe, né? Saiu aí, já convida geral. Micael vai fazer um convite depois geral aí para todo mundo, né? Então, a gente se preocupa com isso. Na sua família, seus amigos, estão postando alguma coisa. Nós ter poucos likes na publicação, o apóstolo Paulo nem dá bola para isso. Se ele colocasse um versículo lá, ninguém curtiu, não tem problema. Aí todo mundo curtiu o meme lá. Bobo, nada a ver. E aí todo mundo curtiu e compartilhou, né? Oh, cara, não tô preocupado com a avaliação humana. Não se preocupava com a avaliação negativa humana nem positiva. E dentro dessas avaliações humanas, ele estava incluído, porque ele diz assim, ó, nem eu me julgo. Olha que incrível isso.
Ele não se preocupava, não é porque ele achava assim, eu sou certo. Ele fala, eu não me preocupo porque eu também não me julgo. Eu não me julgo, eu não estou me avaliando, a minha consciência ela não me acusa. Irmãos, isso aqui é muito importante quando ele fala da consciência, porque os filósofos gregos e romanos, Platão, Sêneca, por exemplo, eles consideravam a consciência o juiz máximo do ser humano. E o apóstolo Paulo está falando que nem aquilo que popularmente, culturalmente, era considerado como o juiz máximo do homem, ele fala, nem o meu juiz máximo, humanamente falando, nem o meu juiz máximo está me acusando. Mas nem por isso eu estou falando que eu sou inocente. Nem por isso eu estou falando que eu sou certo. Paulo sabia de uma coisa, se ele tivesse... Paulo não sabia de nada, ele olhava para a vida dele e fala assim, cara, eu estou agradando a Deus. Se ele fosse casado, né? A gente não tem essa informação, mas provavelmente ele foi casado e aí depois não era mais casado. A gente não sabe se ele ficou viúvo ou se ele se divorciou, né? A esposa foi embora, a gente não sabe disso. Mas porque para fazer parte do Sinédrio precisava ser casado. Então, mas ele chegou no momento da vida que ele estava só. Então a gente não sabe o que aconteceu. Mas se ele fosse casado, Paulo está falando assim, eu estou olhando para a minha vida de casado e ela está correta. Eu estou olhando para a minha vida profissional e ela está certa. Eu estou olhando para a minha vida pessoal, para a minha vida familiar, como pai, como filho, como neto, né, como ministro, ela está virada. Eu estou buscando agradar a Deus em todas as áreas. Mas nem por isso, olha que incrível, me parece contraditório, nem por isso ele fala assim, eu tenho que ser certo. Por quê? Ele vai falar mais à frente, porque é Deus que... E aí Deus vai jogar, a gente vai ver isso mais à frente, Deus vai jogar o que? Então eu posso fazer, olha, anota essa frase aí, eu posso fazer o certo pelo motivo errado. E se eu fizer o certo pelo motivo errado, eu tenho que fazer o certo pela motivação certa. E o apóstolo Paulo fala, eu não estou me julgando. Então nós não devemos julgar a nós mesmos. E aí vai chegar nessa terceira parte, onde o apóstolo Paulo vai falar o que Deus vai fazer. Nós vimos aqui quem nós somos e o que nós devemos fazer. Quem somos? Servos de Deus e administradores dos mistérios de Deus. O que a gente deve fazer? Ser fiel e não se preocupar com avaliações humanas. E o que Deus vai fazer? Deus vai julgar. Olha o versículo 4. Finalzinho do versículo 4 que a gente viu. Finalzinho. O Senhor é quem me julga. Vamos ver juntos? O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora de vir, a hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. O julgamento é de quem? De Deus. Paulo não se importava com a opinião das pessoas e, apesar da consciência de Paulo estar limpa, ele sabia que no juízo final, quem queria julgar? É Deus. Quem que vai falar se está certo ou está errado? É Deus. Nosso supremo juiz não é a consciência. Nosso supremo juiz não é a popularidade. Nosso supremo juiz não é a maioria. Eu já compartilhei isso com os irmãos, né? Em algumas igrejas tem um ícone dentro de igrejas batistas que é tal da democracia. A maioria, não é a maioria. O que é estabelecido, eu falei isso, né? Quando eu vim para a igreja no início, a vontade de Deus não se importa. A vontade de Deus sim. E só colocamos em prática. Vamos botar aqui se a gente vai perdoar o nosso irmão ou não? Quem é a favor aqui de perdoar o nosso irmão? Levanta a mão. Não, a gente perdoa. Deus mandou perdoar. Ah, o nosso irmão está andando fora do evangelho. Quem é que é a favor de fazer o procedimento bíblico? Levanta a mão. Não, vontade de Deus e obediência. Estatutariamente, efetivamente, a gente tem esse parecer. Obviamente, tem que ir para o cartório, registrou lá, beleza. Mas é só um efeito simples, porque a vontade de Deus ela vai ser feita. Irmão, é incrível. Sabe aquele texto lá que já foi lido inúmeras vezes no culto de oração, quando está culto de oração no inverno, lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, aqui também, sei lá. Pega um culto de oração, antigamente, né? A gente tinha um culto de quarta, culto de quinta, aí vinha 3 gatos pingados, 3 pessoas, e às vezes esses cultos não era para orar nada.
Não era para conhecer a Bíblia nada, não era para adorar a Deus nada, era para falar mal. Os irmãos não vêm na igreja, né? Mas se fosse para comer pizza, ia. Se fosse para ir no cinema, ia. Aí vem pro culto de oração, em vez de orar, fica falando mal dos outros. Viveu isso aí já? E aí fica fazendo isso, fica acontecendo isso. Aí vários desses cultos aconteceu, eu tenho certeza disso, que alguém em algum momento abriu a Bíblia e falou: se onde tiver dois ou três filhos em nota, isso não está. Eu tenho nesse meio, a gente está um pouquinho assim, aí o que é, o Deus é o nosso meio. É para isso que aquele texto foi escrito. Aquele texto que a gente está falando de pessoas que não estão andando no Evangelho. E elas precisam ser disciplinadas. Aí a maioria pode falar: mas o irmão é tão legal. Aquele irmão me ajudou. Aquele irmão não fez isso. Aquele irmão... Não, eu sou contra. Eu sou contra a igreja e você não diz igreja. Aí o versículo vem: eu falando para a minoria. Onde tiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu vou estar com quem? Nesse grupo. Irmãos, isso é incrível. Para de querer andar com a maioria. A maioria das pessoas de Iracemápolis hoje não está cultuando a Deus. Talvez a maioria da sua família não está adorando a Deus, não adorou a Deus hoje, de manhã, não sei. Talvez a sua casa, seus amigos, a maioria dos seus amigos não estão buscando a Deus. Não se preocupa com a maioria, se preocupa em ser fiel a Deus. Por quê? Porque Deus vai, lá no final, Deus vai julgar o nosso supremo juiz. Não é a popularidade, não é a consciência, mas os critérios confiáveis estão na Bíblia e a gente vai ficar com a palavra do Senhor. Só Deus está plenamente qualificado para julgar os outros e julgar a nós mesmos. Deus nos conhece, Ele sabe do nosso coração, Ele sabe da nossa motivação. Irmãos, Deus não se importa, Paulo não estava se importando sobre outras avaliações, visto que o veredito divino não seria interferido pela opinião popular. Deus não é levado pelos fofoqueiros. O pessoal que está fazendo fofoca de mim, deixa. Irmãos, Deus não é influenciado por fofoqueiro. Está todo mundo falando isso a seu respeito. Deixa todo mundo. Porque a opinião principal é de Deus. Ele não vai se influenciar pela maioria. Porque Ele conhece o coração, Ele julga as intenções, Ele conhece aquilo que nós estamos fazendo. Portanto, não julguem nada antes do tempo devido. Esperem até que o Senhor venha. O Senhor vai voltar e Ele vai julgar. Ele vai trazer à luz o que estava oculto nas trevas. Uau, aquilo que a gente fez, ninguém sabe. O histórico lá do seu celular que se apagou. Quem sabe? Aquela conversinha, lá da empresa, namorinho lá, conversinha do corredor. Deus conhece tudo que nós fazemos. Deus sabe como a gente administra os nossos filhos. Deus sabe o que a gente faz na nossa casa. Todo mundo saiu, estou sozinho em casa. Agora eu vou aproveitar. Deus, aquilo que foi feito no oculto, nas trevas. E aí ele vai manifestar as intenções do coração. Quando ele voltar, ele vai revelar. Porque o Senhor vê o coração. 1 Timóteo, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Esse foi o primeiro texto que Deus usou para tratar isso no meu coração, né? Eu tinha uma colega minha lá, muito gente boa, ela usava um moletom laranja. Agora eu não vou lembrar a marca que era aquele moletom, mas era como se fosse um moletom da Guess, assim, né? Um moletom legal. E na minha época, cara, como eu sou muito observador, eu ficava observando isso, sabe? Quando vem o friozinho, e aí aquelas pessoas que usam um moletom um pouquinho mais aqui na mão, sabe? Compra um número um pouquinho maior, e aí fica usando, ou com um capuz, joga um pouquinho o capuz aqui, fica arrumando, sabe, o capuz assim, deixa o barbante aqui arrumadinho, a pessoa observar, né? Fulano tá fazendo isso, é fulano legal. Eu queria ser igual a ele, e aí Deus vem em 1 Samuel 16, 7, fala, não considere aparência, nem altura, pois eu rejeitei. Eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, mas eu vejo o interior. Deus vê o coração. Hoje, para vir para a igreja, eu falei, eu vou com a camisa azul lá, que vai estar friozinho, manga comprida, né? Aí peguei, eu falei, nossa, a camisa tá toda amassada, parecia que ela secou dentro de uma garrafa, né? Aí eu fui lá, passando, a massa arrumando, né? Eu passando, irmão, fiquei um tempão passando. Eu chego aqui e falo, meu Deus, tá tudo amassado. Fiquei o culto inteiro assim, louvor, assim, escutando, né? Falei, mas não preocupado com a opinião de alguém falando assim, nossa, sua blusa está amassada.
Ah, você está careca. Não tem problema mais, porque Deus foi tratando isso no coração, não importa. Irmãos, eu cometi uma vergonha na sexta-feira, que os irmãos não têm noção. Muito, foi assim demais. Fazia tempo que eu não ficava vermelho de vergonha. Estava com os pastores amigos lá em Piracicaba. Na mesa do lado tinha duas moças lá, estavam conversando. E aí, de repente, as moças levantaram e aí saíram da mesa. E eu olhei para a mesa assim, tá a Coca-Cola lá, a garrafa lá. Eu falei, elas deixaram. Aí a moça fazendo o nosso pedido aqui, né? Aí eu virei pro Azaf, pastor Azaf, né, que vocês conhecem. Eu falei, elas deixaram a Coca ali, eu vou pegar. Aí ele falou, tem certeza? Eu falei, tenho. Elas já foram embora. Ele, tem certeza que elas foram embora? Tenho, elas passaram aqui, ó. Eu estava sentado na rua, sabe quando aquelas vizinhas na rua? Elas passaram aqui, ó, foram para lá. Mas, né, você tem certeza? Tenho. Levantei e tapei a garrafa. Voltei. Aí nisso, eu falei, as meninas não beberam muito, né? Porque a coca estava quase cheia mesmo. Eu falei, ganhamos uma coca, né? Aí a moça que estava fazendo o pedido olhou assim, aí o pastor que estava lá assim, olhou, elas foram embora? Ela falou, não, elas foram pegar salada. Porque a salada era no, tipo, na parte de trás aqui, né? Que tinha que passar pela rua. Eu vou lá e devolvo a garrafa, morrendo de medo delas voltarem. Eu falei assim, ó, e aí a nossa preocupação é, e se elas voltam na hora, eu tô com a garrafa na mão, né? Devolvendo. Já pensou o que você vai falar? Não tem muito o que falar. Desculpa, foi mal, peguei, vou pedir outra para vocês. Deixa eu pedir pra gente. Resolveu o problema, né? Não tem problema. Mas se a gente tem temor de homem, gente do céu, a gente fica bolado. Aí tu pega o pastor, né? Pastor, ó, duas palavras com T, pastor e pecador. Gente, o que esses caras zoaram, né? Aí quando chegou a nossa coca, ele falando bem alto, essa coca aqui você pode pegar, ó, né? Essa aqui, né? Beleza, né? Aí um lá não comeu tudo lá, falou, você quer comer o resto que ele comeu? Moço, você pode embrulhar para ele? Aí ficou a zoeira lá, né? Falei, beleza, a gente combinou lá que um dia vai encontrar toda a família. Eu já avisei a Márcia, te prepara porque os caras vão zoar, né? Então a gente vai vivendo, a gente vai aprendendo, Deus vai nos libertando disso. Deus vai nos livrando desse temor das pessoas, porque Deus está olhando para o nosso coração. Isso deve gerar descanso em nós. Deus conhece as nossas motivações, Deus conhece as nossas intenções. E aí o texto termina falando o quê? Que o Senhor vai recompensar. Olha o que ele diz no final. Nesta ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Vamos ler juntos aí? Nesta ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Quem tiver sido fiel será o quê? Recompensado por Deus. Vai receber de Deus a aprovação. Depois você pode ler Mateus capítulo 6, versículos 1 a 6. Depois leia. Jesus está falando assim, se você orar para ser visto pelas pessoas, você orar para ser visto pelas pessoas, você já recebeu a sua recompensa. Se você der uma esmola para alguém para ser visto, deixa só ficar um selfie aqui. Você já ganhou a sua recompensa. Você já ganhou. Então, por exemplo, olha como a gente se preocupa com a opinião das pessoas. Se eu chegar para você agora, irmão, vem aqui na frente orar para a gente. O que vai acontecer no seu coração? Não é verdade? Você já vai começar a pensar nas palavras que você vai usar. Não é verdade? Como que eu vou começar a oração? Começo com o Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, o meu amigo, o que bom está aqui. Não é verdade? E aí você já não está mais orando para Deus. Você está querendo ser ouvido pelas a hora sim. Senhor, eu quero te agradecer por estar reunido aqui hoje com os meus irmãos, essa mensagem que tem no meu coração. Eu me sinto, eu tenho me libertado da aprovação das pessoas. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu estou vivendo assim atrás do aplauso humano. Senhor, abençoe os meus irmãos que eles devem estar passando a mesma coisa que eu. Nos ajude, Senhor, a buscar só a sua aprovação. E obrigado por Senhor vai voltar um dia para nos levar para casa. Eu te agradeço por tudo que você fez por mim. Amém. Pronto. Cara, você orou o que tu aprendeu aqui. Você orou o que está no seu coração. Ou pegou o microfone e disse, eu estou muito triste hoje. Eu peço que o Senhor renove a minha esperança. Que eu possa ser bênção na vida dos meus irmãos, ele ser bênção na minha vida. Você orou o que você está sentindo, não para as pessoas. Então, o que o Senhor vai fazer? Ele vai julgar e ele vai recompensar. Então, querido, que Deus nos ajude a sermos o quê? Servos, vivermos para quem? Para Deus, cumprirmos a nossa missão e nos libertarmos da opinião popular. Mas tudo isso aqui é fácil fazer ou é difícil?
Isso aqui tudo é impossível para nós, tá? Sozinho a gente não consegue viver para Deus. Sozinho a gente se preocupa com a opinião popular. Sozinho a gente não cumpre a nossa missão. Sozinho a gente não é servo das pessoas, não. Ontem a gente foi num evento, o Samuca queria estar em outros eventos. O Samuca queria estar na festa lá de aniversário, depois queria ir para o GC. O Samuca queria, filha, é melhor a gente ir conosco, né? E foi conversando no carro. E aí eu fui ensinando a ele. A Bíblia fala para ele ensinar, andando pelo caminho, ou deitar ou se levantar. Aí eu perguntei para ele, o que fazer quando a nossa vontade não é feita? Primeira coisa que você tem que fazer, anota isso aí, hein? Isso é importante. Primeira coisa, confiar em Deus. Confiar que Deus é soberano, sábio e amoroso. Primeira coisa. Segunda coisa, aceitar a vontade de Deus. Para de brigar. Para de reagir. Para de lutar. Aceita. Aceita a vontade de Deus. Terceiro lugar, mais difícil ainda, se alegrar. Se alegra agora. Se alegra. Curta a viagem. Aproveite o tempo. Em quarto lugar, servir. Servir as pessoas que vão estar ao meu redor. E não vai adiantar eu confiar, aceitar, me alegrar e ir para onde eu tiver que ir e estar lá emburrado. Eu tenho que ir lá e servir as pessoas. Como que eu posso ser bênção aqui? Então isso aqui a gente só consegue fazer se nós confiarmos em quem? Em Jesus, e vivermos para Ele, e entender que o nosso relacionamento com Jesus é o mais importante de todas as coisas, nos arrepender dos nossos pecados e crer. Senhor, o Senhor me criou para a sua glória, o Senhor que me fez, o Senhor que vai voltar, e a minha vida é para quem? É para o Senhor, e eu quero agradar ao Senhor, e eu quero viver para Ti. Ontem, na reunião de casais lá, eu falei assim, eu só tenho duas pessoas que eu quero agradar, só duas. Não é o Juninho. Quais são as duas pessoas que eu quero agradar? A Deus e a minha esposa. O homem casado, a Bíblia diz, o homem casado se preocupa em como agradar a esposa. Não é que ele é capaz da esposa, ela que manda. É alguém falando, por favor, o que você quer? Você quer isso ou quer aquilo? Eu vou fazer para ti. O que você me pedir para fazer aqui em casa, eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou deixar o ambiente que você quer. Essa é a minha missão. E não tem a ver com ela, tem a ver com quem? Com Deus. Aí a consequência é o ministério. Se eu estou agradando a Deus, se eu estou agradando a minha esposa, eu vou estar servindo a quem? Aos meus amigos. Mas se eu não agrado a Deus, não agrado a minha esposa, eu perco o ministério. Então é isso que a gente deve fazer e ter esse entendimento que nós devemos viver para a glória de Deus. O foco na missão nos livra da opinião popular. Então, para nós concluirmos, você pode sair daqui talvez com essa frase: estou nem aí para a opinião popular. Eu só quero ser encontrado fiel quando Jesus voltar. É só isso. Só quero ser encontrado fiel quando Jesus voltar. Que Ele me encontre na trincheira onde Ele me colocou. Talvez todo sangrando, cheio de tiro, cheio de faca, olho caindo, sem orelha, sem dente, quase morrendo. Mas Jesus estava aqui. Eu não arredei o pé. Eu fiz o que o Senhor queria. Fulano abandonou, Beltrano deixou. Avisei ele. Falei, não vai não. O general tá vindo, hein? O general tá vindo. Mas eu tô aqui. Busquei te agradar, busquei viver para o Senhor. Pare de correr atrás da pesquisa de popularidade. Viva só para Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado pela sua palavra que é viva e fala aos nossos corações. Ajuda-nos a viver para Ti, a fazermos a Sua vontade e não a nossa, e não das pessoas, mas fazermos a vontade de Ti, Deus. Tem misericórdia de nós, porque muitas vezes a gente para ouvir a opinião popular. A gente para ver o que o hipócrita está falando ao nosso respeito. Senhor, nos livra disso. Que a gente possa se preocupar em agradar só a Jesus, só ao Senhor, o Senhor nos desafiou. E aí, se a gente fizer isso, a gente vai conseguir viver para Deus, vai conseguir servir, vai conseguir cumprir a nossa missão. Abençoe a cada um de nós, que nós sejamos livres de nós mesmos e possamos estarmos fiéis quando o Senhor voltar para nos buscar. Obrigado porque algumas vezes a gente fez algumas coisas para te agradar. E aí a gente foi mal compreendido pelas pessoas. E esse texto aqui da distância, esse texto aqui nos ajuda a ficar bem tranquilo. O esposo não entendeu direito, o filho não entendeu direito, o empregado, o pastor, a igreja. Tudo bem, o texto aqui nos ajuda a entender que o Senhor nos entende.
O Senhor sabe o que a gente fez. Mas, por outro lado também, o fato de o Senhor saber o nosso coração nos dá temor. E talvez, em alguns momentos, as pessoas nos aplaudiram e falaram que a gente era um homem de Deus, uma mulher de Deus, um servo do Senhor. E talvez a nossa motivação naquele dia, naquela circunstância, não te agradou. Então tenha misericórdia de nós, Senhor. Que essa certeza da tua palavra gere em nós descanso, tranquilidade, mas gere em nós também temor ao Senhor. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém.